Muito boa tarde, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É sempre um prazer a gente retomar as nossas reflexões na tarde do domingo, onde aprendemos junto com a espiritualidade maior, sobre esses conceitos tão belos que nos fazem viver de uma maneira mais leve, quando sabemos aproveitar esses conhecimentos, né? Nós vivemos, sem dúvida, tempos muito estranhos. Desenvolvimento intelectual nunca antes visto, desenvolvimento tecnológico à nossa disposição, como nunca antes tinha sido visto. Entretanto, ainda estamos muito angustiados, emocionalmente fragilizados, com tantos problemas que faz a gente se perguntar como pode haver um descompasso tão grande entre essas duas coisas. A gente costuma dizer que nós temos nossa reunião, interessante que eu faço esse comentário e todo mês ele se renova. Nós temos um grupo de vibrações nas quartas-feiras, que faz prece às pessoas que colocam seu nome no livro ou nos procuram. E é o nosso grupo de relacionamento aqui do centro, é um grupo pequeno. Mas não tem, gente, uma semana que eu não agrego um nome de uma pessoa que se suicidou-se. Ou que pelo menos tenha tentado e não conseguiu, e ainda uma ideação suicida. Esse último mês foram 6 casos, esse mês de maio. Então, num grupo tão pequeno, faz a gente refletir que algo não está muito bem, algo não está encaixado. É muita gente desencantada com a vida, quando deveria ser diferente, porque nunca a Terra ofereceu tanto para tantos. Né? Embora ainda exista muita pobreza, muitos problemas, mas se a gente for pensar bem, o acesso hoje a uma série de coisas, inclusive da informação, nunca houve tanto como hoje. Por que estamos sofrendo tanto assim ainda? Deveríamos estar em outro patamar. Talvez o que nos falte é espiritualidade, não é? Talvez o que nos falte é tirar esse olhar, essa perspectiva, esse olhar para o material, esquecendo de que somos seres espirituais, que somos imortais, que não estamos aqui definitivamente. Estamos aqui passando uma temporada e que logo retornaremos ao mundo espiritual. E entre idas e vindas para nós espíritas, que já conhecemos esse processo, o espírito se aperfeiçoa. É muito importante, então, a gente ter esses momentos de reflexão, porque se nós deixarmos para que o mundo com suas preocupações materiais ocupem todo o espaço em nossa mente, a gente se fragiliza, não temos força para enfrentar. Temos visto muita gente dita forte, mas que no momento da dor, por não ter onde se apegar, por não ter um contato mais espiritual, sucumbe. E nenhum de nós está livre disso. Não é? Por isso que é importante a gente sempre renovar as nossas esperanças, nossas expectativas, o nosso olhar acerca da vida espiritual. O grande Mahatma Gandhi, vejam só, que é aquele grande pacifista indiano, ele, numa certa ocasião, ele disse que se todos os livros sacros do mundo se perdessem, se sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Olha essa alusão que Gandhi faz acerca da mensagem que Jesus nos trouxe. Ele não era cristão, no entanto se comportava como um. E tem muito isso, né? A gente tem um rótulo, trazemos conosco um rótulo de cristão, mas não agimos como cristão. E outros que não trazem esse rótulo agem verdadeiramente como cristão. E ele fez da sua vida um pacto com a não violência, que tem tudo a ver com a mensagem de Jesus. Jesus nos traz realmente no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, um código de ética universal nunca antes visto. E que é atemporal, ele serve para qualquer época da humanidade. E para toda a humanidade, independente se é ou não um seguidor de Jesus. No Sermão do Monte, ele inicia nos falando da humildade, segue falando da resignação, da misericórdia, do perdão, da tolerância, fala da gente, para a gente também a confiança em Deus, mesmo nos momentos de dificuldade e de injustiça que sofremos. Tudo isso é dito para nós no Sermão da Montanha e nos ensinando a nunca reagirmos com violência. E mais que isso, Jesus, todo esse ensinamento que está ali calcado, vamos dizer assim, em nossas mentes, na história da humanidade, no Sermão do Monte, ele vivenciou cada um daqueles ensinamentos. Isso é extraordinário. Jesus, desde o seu nascimento, na simplicidade da manjedoura, ele segue sua vida trabalhando com seu pai na carpintaria, naquela simplicidade, mas desde criança
já com um jeito diferente, já ensinava aos sacerdotes. Os sacerdotes se quedavam diante da sua elevação, mas ele segurou ali, trabalhando com sua família, naquela simplicidade, cresceu. O seu messianato todo foi de simplicidade, buscou pessoas simples, nunca se associou aos poderosos da terra para levar à frente sua missão, nunca buscou grupos políticos e econômicos para poder desempenhar seu papel, nunca ele fez isso, nunca agiu de violência com quem quer que fosse para levar adiante os seus ensinamentos, nunca forçou ninguém a acompanhar, jamais ele fez isso. Portanto, tudo aquilo que ele ensinou, ele vivenciou. Ele tinha até a rara habilidade de trazer no seu colégio apostolar pessoas com pensamentos políticos diferentes, como era o caso de Simão, o Zelote, e Mateus, que era um ex-cobrador de impostos. Então eram dois grupos, um que defendia a dominação romana e o outro que odiava a dominação romana. E ele conseguia fazer com que eles esquecessem, ou seja, deixassem de lado pelo menos aquele ódio existente entre eles, para servir no bem, mostrando que a construção do reino de Deus é algo muito superior, que não deve estar subordinado às discussões, às problemáticas humanas, todas passageiras, todas transitórias. Jesus não dá esse ensinamento. Pois bem, Jesus, mais do que isso, ele aproveitou cada segundo da sua vida para viver de forma elevada. Por isso que para nós espíritas ele é o guia e modelo, porque ele, além de mostrar o que deveria ser feito, mostrar o caminho a ser seguido, ele o fez para a gente ver como é que deveria ser, como deveria ser o comportamento daquele que queria seguir, para ser feliz. Assim ele levou a sua missão. E cabe a nós, obviamente, que não vamos conseguir fazer igualzinho ao que ele fez, mas o seu comportamento, os seus exemplos, são a inspiração para que cada um de nós faça com suas possibilidades no contexto onde está inserido. Eu não vou fazer igualzinho a ele, mas ele é a minha inspiração, para que eu faça do meu jeito, com as minhas possibilidades, seguir aquele caminho que ele propôs. É esse o convite que ele nos faz. João, o evangelista, encerra seu evangelho dizendo que se fôssemos escrever tudo o que Jesus fez, não haveria espaço no mundo para guardar tantos livros que seriam escritos. Porque Jesus aproveitava cada segundo de sua vida com um pensamento elevado. Cada experiência ele aproveitava para vivenciar o que há de mais sublime. Não é à toa que, veja, uma coisa tão singela, ele, antes de comer, ele repartia o pão. Isso é assombroso até os dias de hoje, gente. Porque nós temos a tendência de atacar a comida primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro, não é? Então ele repartia o pão com todos, só então ele comia. E não foi de outra forma que ele foi reconhecido pelos discípulos de Emaús. Eles não reconheceram ele já em corpo espiritual, mas quando ele repartiu o pão, naquele momento ele reconheceu, porque era algo muito forte, que ele sempre fazia. Isso deve servir de inspiração. Não precisa fazer igual a ele, mas porque a gente não seja tão ganancioso com as coisas materiais. A gente aprende a compartilhar mais. É esse o convite que o Mestre nos faz, que possamos aproveitar isso para vivermos melhor. Aproveitando cada momento de nossa vida, cada pequena experiência, com um pensamento elevado. Não é só sermos anjos, não, mas aquele pensamento voltado para o bem, de compartilhar, de sermos irmãos. Nós podemos fazer isso. E ao fazer isso, nossa vida ganha um novo significado. E nenhum desses problemas que nos acometem serão capazes de nos fazer desistir. Então, meus irmãos, hoje temos o grande prazer de receber nossa querida irmã Mariana Cinta, que é uma querida do coração, da Casa Chico Xavier. Ela veio para falar sobre o tema O Homem no Mundo, que é um tema lindo. Vamos aprender juntos com ela, tá? Muito obrigado por sua presença, tá, Maria? Vamos fazer então nossa prece de início. Vou pedir ao nosso Montarcísio, por gentileza, fazer a prece de início. Boa tarde a todos. Amado Senhor Jesus, espiritualidade amiga, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para trocarmos, ouvirmos tema tão bonito. Pedimos a Ti, Senhor, que olhe por todos os nossos irmãos lá no sul, que eles não percam sua fé, sua esperança e sua dignidade. Ilumine, Senhor, a todos. Nós todos fazemos parte dessa dor. Precisamos estarmos ligados espiritualmente com todos os nossos irmãos.
tenhamos uma boa semana, uma boa palestra, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. E sendo assim, meus irmãos, vamos dar início ao nosso trabalho, convidando nossa irmã Mariana Santos. Pequenininha. Boa tarde. Boa tarde a todos. É sempre uma alegria estarmos aqui juntos para refletirmos, sobre os ensinamentos de Jesus, a consolação que essa doutrina presidida por ele, que é o Espiritismo, nos traz. E uma grande responsabilidade que é falar sobre esse tema, Eu ainda há pouco fazendo alguns pensamentos, algumas elucubrações com o meu irmão Ricardo. Tem muita coisa ainda aí, então não vou esgotar o tema, mas espero que dentro das minhas possibilidades a gente saia daqui com essa reflexão do porquê estamos aqui e os aprendizados, Alan acho que já fez um bom preâmbulo aí de tudo que a gente vai falar hoje, essas questões que a gente vai tratar, no sentido de saber por que estamos aqui, Essa medida entre o necessário e o supérfluo, nas coisas materiais, nas coisas do mundo, para que a gente não perca o foco do que é essencial, que são as coisas espirituais, as coisas morais, Essa transformação moral a que todos somos convidados a buscar dia a dia, mesmo com as atribulações, mesmo com as situações aí que às vezes a gente deixa se consumir por ela. Então, o que é este homem no mundo? O que somos nós, espíritos encarnados aqui na Terra? O que é estar no mundo, viver no mundo? Nessa escola, nesse educandário chamado Planeta Terra. E estamos aqui justamente nessa incumbência de evoluir, de aprender e passando aí nas fases, nesses graus aí dessa escola. Então, estar no mundo sem ser do mundo. Como que pode isso, Mara? Somos espíritos imortais, e isso é uma certeza que a gente vai construindo, mas toda vez que a gente pensa nisso, que fomos criados simples e ignorantes, e que precisamos aprender o que é estar aqui na Terra encarnado, senão essa bela oportunidade de aprendizado. E eu ouvindo Simão Pedro falar sobre essa questão, ele fez uma colocação que eu achei bem interessante. Simples, não no sentido de ser algo complexo. Fomos criados simples e ignorantes. É no contrário de composto. Somos únicos, seres espirituais únicos, criados por Deus. Só que Ele não dá a gente pronto. A gente não é criado pronto. A gente precisa passar por diversos contextos aqui na carne para a gente poder aprender. Então, ignorante não no sentido da bruteza, no sentido de termos algo a aprender, a construir. Nascemos, somos criados sem conhecimento e estamos aqui com essa incumbência de adquirir essas virtudes, esses valores morais, que é o que realmente nos faz galgar, evoluir aí nessa longa jornada. E aí, para começar a nossa reflexão de hoje, nesse sentido, com essa visão da imortalidade da alma, a gente não podia deixar de começar pela questão 132 do Livro dos Espíritos, que justamente Kardec pergunta à espiritualidade: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eu trouxe apenas alguns trechinhos, que é uma bela resposta completa, Mas a primeira frase da resposta é: Deus lhes impõe a cada um de nós, espíritos imortais aqui na Terra, em aprendizado, a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, o objetivo de estarmos aqui encarnados é progredir, é o nosso progresso. Encarnação é justamente esse ato de encarnar, aspecto de vir à carne, de entrar, de estar em contato com a matéria, porque na questão 167 é que a gente vai ver o objetivo da reencarnação, no sentido de quantitativo, de quantas vezes serão necessárias estar aqui, nesse contato com a matéria, se não nesse mundo, mas talvez em outros mundos de regeneração, mundos felizes, mas nesse contato com a matéria para que a gente possa evoluir. E aí,
outro trechinho da questão, a encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. É o que Emmanuel fala de co-criação. Quando a gente tem essas missões individuais, missões entre aspas, individuais, que cada um de nós temos os nossos compromissos, a nossa parte. Se a gente fizer o bem no limite das nossas forças, como diz lá em outra questão do Livro dos Espíritos, a gente entende que cada um tem a nossa parte. E fazendo cada um a sua parte, a gente contribui para essa evolução da humanidade como um todo. Então, a ação dos seres corpóreos é necessária a marcha do universo. Ele complementa essa questão dizendo que a ação dos seres corpóreos é necessária a marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encaixa e tudo é solidário na natureza. Essa é uma das frases do finalzinho, né? Tudo é solidário na natureza. É uma frase que a gente sempre encontra. Então, para iniciarmos a nossa conversa falando dessa necessidade que é a encarnação. Veja, ele diz que é uma imposição. Imposição para mim é uma palavra forte. É preciso experimentar, viver aqui na carne, adquirir as virtudes necessárias para a nossa evolução. Então, o nascimento, uma pessoa estar tendo essa possibilidade de estar aqui na Terra, é uma nova oportunidade, é um recomeço, é uma página em branco que Deus nos dá para que a gente possa corrigir, né, coisas que a gente não tenha feito tão bem lá atrás, ao mesmo tempo adquirir novas virtudes, novas situações. Então, a gente pode se perguntar, mas Mari, nós somos seres espirituais, criados no mundo espiritual. Quando a gente evoluir, a gente vai voltar para o mundo espiritual. Então, por que o mundo material? Por que essa necessidade? Você acabou de ler a questão que encarnar é uma imposição. Qual é a lógica de um espírito encarnar se ele naturalmente vem lá do mundo espiritual? Inclusive tem essa questão, a 175A, que Kardec pergunta, não seria mais feliz o espírito permanecendo na condição de espírito lá no mundo espiritual? E aí veja a resposta que Kardec recebe. Não. Estacionar-se-ia. E o que se quer é avançar para Deus. Então lá a gente pode aprender, a gente constrói várias situações, a gente esclarece muita coisa, mas é aqui que a gente consegue colocar em prática aquilo que a gente aprendeu lá. É igual uma prova. Quando a gente estuda um assunto, o teste, a prova serve para a gente se conhecer, ver se a gente realmente adquiriu aquele conhecimento, se a gente está entendendo aquilo. É tanto que a questão 230, Kardec indaga, o espírito progride no estado errante entre uma encarnação e outra, lá na espiritualidade, e veja o que ele recebe de resposta. Pode-se melhorar muito, sempre conforme a sua vontade e seu desejo. Mas aqui também não está querendo dizer que lá no mundo espiritual a gente não aprende, a gente aprende sim. Mas, entretanto, todavia, contudo, vem aí a conjunção adversativa e a espiritualidade diz, é na existência corpórea que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Eu só sou testado realmente daquilo que eu estou tentando melhorar, que eu estou estudando, que eu vi que é necessário mudar em mim, quando eu estou aqui na carne. Quando eu experimento, eu brinco lá na casa Chico dizendo que ela é nem espiritual, é sem cola. Esquecimento do passado é a cola, né? A gente estudava o esquecimento do passado lá. Imagina o nosso livre-arbítrio. A gente não quer colocar ele alinhado com as leis divinas? Se nessa encarnação eu escolho, analisando se aquilo realmente é bom, se é o mais viável, se está de acordo com o bem, com o amor, é diferente de eu ter a cola e saber exatamente o que eu fiz, porque a gente tem a noção, né? A gente tem a intuição do que a gente fez nas outras vidas. Se a gente desse voz ao nosso mundo interior, à nossa consciência, a gente saberia mais ou menos como era que foram as nossas encarnações pretéritas. Mas imagina, se a gente soubesse dos detalhes, se a gente soubesse do enredo completo, o que eu fiz com fulano, com Beltrano, que às vezes está debaixo do mesmo teto que eu. Então, quando eu venho para esse Enem espiritual aqui, no planeta Terra, me vale desse corpo de carne
numa jornada com cenários, com contextos, com condições especiais criadas para a minha evolução, para o meu aprendizado, isso é diferente. Então eu não tenho a cola, tenho o esquecimento do passado e eu sou testado a toda hora. Só que qual é o grande problema? Será que a gente vive no mundo material lembrando da nossa essência que é espiritual? O homem no mundo, sem ser do mundo, será que não é isso que a gente teria que dar mais valor? Focar no nosso olhar? E aí, tem um livro que eu terminei de ler há poucos dias, de Lúcia Moisés, que se chama Educar os Filhos, Compromisso Inadiável. O que tem a ver, Mãe? Mas essa frase dela me marcou demais, que é uma forma diferente da gente entender o que é que a gente está fazendo aqui na Terra. Lá no livro ela diz assim: ter sempre em mente que todos retomamos ao cenário terreno com um único propósito, o de alavancar nosso progresso espiritual. Até aí nenhuma novidade, foi o que Mari disse. Mas veja o que ela diz: e com esse olhar, sou um espírito imortal aqui na Terra, encarnado para aprender, para progredir espiritualmente. Aí ela diz: com esse olhar em ação, não só aqui na mente, mas nesse exercício diário de viver, de sentir-se como espírito imortal, balizo os fatos, confronto pontos de vista, analiso opções. Imagina, eu vou tomar decisões, eu vou pensar em determinados pontos e fazendo esse treino, com esse novo ponto de vista que o Espiritismo principalmente nos dá, a gente consegue ver a situação de uma maneira diferente. Sabe aquele óculos meio embaçado, que quando a gente limpa vê mais claro? Então é isso. E ela diz mais na frente: nunca é demais nos lembrarmos. E também ela está falando da educação de filhos, né? Fazer lembrar nossos filhos também de que renascemos exclusivamente com o objetivo de evoluirmos espiritualmente. De pouco valerá nossos avanços no âmbito do conhecimento se nós mantivermos estacionados moralmente, se nós nos mantivermos. Foi o que Alan disse um pouquinho aqui no começo. De que vale o Zap? Os meios de comunicação que fazem encurtar a distância, se parece que hoje a gente está mais distante das pessoas do que antes, em alguns âmbitos, em alguns sentidos. É fato que pessoas que moram distantes em outros países, né, a gente consegue ter esse contato, esse carinho maior. Mas quantas pessoas moram dentro do nosso lar e por conta dessas questões tecnológicas estão tão distantes, cada um no seu mundo virtual? Então, nessa hora presente em que a tecnologia parece estar anestesiando nossas almas, impedindo a gente de perceber o verdadeiro sentido da vida, é preciso pensar sobre a necessidade de trazermos o Cristo para o centro de nossas vidas, vivenciando seus ensinamentos de amor, de solidariedade e compaixão, pautando nossos comportamentos e atitudes pelo diapasão da sua divina melodia. Veja que texto belo de Lúcia. Eu achei fantástico, é uma maneira diferente, pelo menos no meu arcabouço de leitura, achei muito simples, mas ela lembrando que é sempre bom lembrar a todos nós primeiramente, né? E também aos que nos rodeiam, o que realmente a gente está fazendo aqui. E esse texto da Revista Espírita também achei muito legal. Em fevereiro de 1864, nas dissertações espíritas, nesse texto, Necessidade da Encarnação, veja o que Kardec diz. Se Deus quis que suas criaturas espirituais, todos nós, criados por Deus, criaturas espirituais, momentaneamente unidas a matérias, repito, para as fazer sentir e, a bem dizer, para que sofressem as necessidades que a matéria exige de seus corpos, no que respeita ao seu sustento e conservação. Dessas necessidades nascem as vicissitudes que vos fazem sentir o sofrimento e compreender a comiseração que deveis ter por vossos irmãos na mesma posição. Esse estado transitório, que é o da matéria, que é estarmos aqui encarnados, é, pois, necessário ao adiantamento do vosso espírito,
que sem isso ficaria estagnado. As necessidades que o corpo vos faz experimentar estimulam os vossos espíritos e os forçam a buscar os meios de as prover. Desse trabalho forçado nasce, tá vendo a imposição? Nesse trabalho às vezes forçado, nessa imposição, nasce o desenvolvimento do pensamento. Então tudo isso que a gente falou até agora é embasando que de fato a gente precisa estar aqui, se valer do corpo de carne e estarmos vivendo em sociedade, no mundo material, para que a gente de fato possa reforçar, consolidar, validar todos os conhecimentos e todas as virtudes que são necessárias. E a gente lendo a doutrina, a gente vê que são duas asas de um pássaro, né? A asa intelectual e a asa moral. O pássaro sem as duas asas consegue voar? Se eu aprendo, se eu evoluo em moralidade e a intelectualidade está lá, então a gente tem que fazer equilibrar para que as duas asas façam esse voo contínuo, eficaz. Então estamos aqui, de fato, com esse objetivo de sermos melhor. E a nossa maior questão é essa: estar no mundo sem ser do mundo, entender o que estamos fazendo aqui. Kardec diz isso no prefácio, né, do Livro dos Espíritos. A gente vai saber de onde veio, por que estamos aqui e para onde nós vamos. E isso precisa fazer sentido, a gente precisa sentir isso. Fazer sentido na compreensão, há uma resposta lógica, mas para além dessa resposta lógica, eu me fazer sentir, aquilo sair do campo da intelectualidade e para o campo do sentimento, da sensibilidade. É muito fácil para a Mari estar aqui e falar: nós somos imortais, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, mas isso ser da boca para fora. Eu não sentir essa verdade nas mínimas coisas do nosso dia a dia. E é essa a nossa busca, estar na carne, lembrando dessa parte que é a essencial, que é a parte do sentimento, do pensamento, das coisas do espírito, né? Como diria Marisa Monte, o nosso universo particular. Então, agora vamos entrar de fato no texto aqui nos propomos tratar nessa tarde, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, o homem no mundo. Esse capítulo é maravilhoso, fala dos bons espíritos, do homem de bem, da devoção, do dever, enfim, da virtude, um monte de coisa. É um capítulo que a gente, quando começa a estudar, se empolga com ele. E um dos textos que está lá nas instruções dos Espíritos, eu acho, não me lembro se já é a instrução dos Espíritos, me perdoe, mas vai vir na mente. Mas ele faz parte daqueles textos que ficam no final. Eu acho que não é, porque não me lembro o Espírito. Deixa eu ver aqui. Não vou conseguir. Mas a gente vai lembrar ao longo, tá? Mas de fato é um texto que me chamou a atenção, porque me trouxe várias reflexões. E aí quando a Lua perguntou: Mari, o que você acha que dá para falar lá com a gente no domingo? Ele me veio à mente e é aquela história. Primeiro é para nós, depois a gente reverbera aquilo que de alguma forma fez sentido. E aí, nesse item 19, o homem no mundo, Kardec, ou o espírito que eu vou me lembrar aqui, diz assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos espíritos bons. E lembrando, gente, que devoção aí não significa a compaixão pelo sentimento alheio, mas no sentido de piedade, um sentimento de piedade. Essa piedade não quer dizer compaixão pelo sofrimento alheio, é a devoção, o amor pelas coisas, pela religiosidade. Me ajudou. É um espírito protetor, bordou, que eu sempre me lembro. Santo Agostinho, alguém não ficou o nome na minha cabeça, mas é Instruções dos Espíritos mesmos, só que está assinado por um espírito protetor. Bordeaux, 1863. Muito obrigada, amigo. E aí, esse espírito começa dizendo isso: purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis que neles se aloje qualquer pensamento mundano ou fútil. Veja que ele diz que não se aloja. Então, o pensamento fútil, mundano, vai vir.
Mas o importante é a gente vigiar, orar para que ele não se aloje. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações e dê frutos de caridade e de justiça. E aí eu me lembrei logo daquela parte, lá no capítulo 27, do mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a eficácia da prece. Ele fala aqui sobre purificar os nossos corações, para que não deixe alojar mágoas, pensamentos e sentimentos fúteis, e pede para a gente elevar o vosso espírito àqueles que a gente chama, que no caso nossos anjos da guarda, Jesus em oração. E aí ele diz, nessa parte do capítulo 27 e 37 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente lembra daquela máxima, ajuda-te que o céu te ajudará, lá diz que Deus assiste os que ajudam a si mesmos, conforme a máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. E não aos que tudo esperam de um socorro estranho sem fazer uso das próprias faculdades. Eu peço a Deus e fico na inércia. Eu faço a oração e espero de mão beijada, como a gente diz aqui, aquela benesse acontecer. Só que aí os Espíritos dizem, entretanto, na maioria das vezes, o homem quer ser socorrido por um milagre, sem nada fazer de sua parte. Eu peço a Deus, mas eu não faço a minha parte e acho que um milagre vai acontecer e as coisas vão se resolver. Então, falando sobre esse mesmo tema, lá no capítulo Buscar e Achareis, lá Kardec diz que o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, ele precisa do alimento espiritual. Para lembrar sempre desse conjunto que é estar encarnado, a gente tem necessidades das coisas materiais, do nosso sustento, do nosso alimento, do nosso lar. Mas para além disso, a gente também precisa ter esse alimento do espírito, dar valor a essas questões morais, né? Não, os espíritos não vêm dispensar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe a meta que lhes cumpre atingir e o caminho a que ela conduz, dizendo-te, anda e chegarás, encontrarás pedras sobre os teus passos, olha e tire-as tu mesmo, ninguém vai tirar a pedra do nosso caminho por nós, mas como ele diz agora, nós te daremos a força necessária se a quiseres entregar. Então a gente faz o nosso esforço, a gente tem a nossa boa conduta, a nossa sintonia, dentro do nosso grau evolutivo, dentro das nossas limitações, e em consonância com isso, com esse nosso mérito, com o nosso esforço, a gente consegue, de fato, a ajuda que a gente quer. Isso é reforçado no livro dos Médiuns, na questão 291, em que se diz: os nossos espíritos protetores podem, em inúmeras circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, conduzir-nos pela mão. Eles vão soprar assim nas nossas vidas. E se a gente tiver ouvidos de ouvir, a sensibilidade de se conectar com esse nosso mundo íntimo, a gente vai escutar. Caso contrário, perderíamos toda a iniciativa e não faríamos nada sem recorrer a eles, o que viria em prejuízo do nosso próprio aperfeiçoamento. Aí eu só peço e me sento, tudo que eu peço vem, eu me acomodaria. Muitas vezes, para progredir, o homem tem a necessidade de adquirir experiência à sua própria custa. Eu me lembro sempre do item da prece lá do Evangelho que fala do homem no deserto. Está lá sem água e ele faz uma oração, aí a gente pensa o quê? Vai se materializar um poço na frente dele. Mas aí ele tem uma intuição, segue por um caminho, chega lá num lugar que tem água. Se ele é orgulhoso, ele vai dizer, olha, orei, ninguém vem me ajudar, né? Mas olha a água aqui. Mas se ele for aquele que entende que a linguagem das forças superiores, a linguagem divina é outra, ele vai dizer, obrigada, Senhor, ouviste as minhas preces e me intuíste a chegar neste caminho. Então essa ajuda, gente, é velada. Essa devoção que se fala aqui no início desse texto, é isso.
Veja, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Devoção, confiança. Mas para isso a gente precisa fazer a nossa parte. É quando ele diz, não deixe que se aloje pensamento ou último ou mundano. E a gente entendendo essa questão que nos cabe. Tem outro texto agora no livro Pensamento e Vida, Pensamentos que Ajudam, de José Carlos de Luca, que tem uma mensagem que eu gosto muito dela, porque ele fala de uma maneira muito prática da dupla de auxílio, orar e agir. Porque não adianta só eu orar, eu preciso agir. E aí ele fala, somente orar não basta, é preciso agir, ir ao encontro das soluções para as nossas dificuldades. Ninguém fará esse trabalho por nós. Do mundo espiritual vem a força, vem a orientação. Do Evangelho vem a indicação do caminho a seguir. Mas da nossa parte deve vir a atitude correspondente ao ideal de melhoria. Veja a parte que nos cabe. Por isso, Kardec fala na força superior das boas atitudes. Quando oramos e seguimos com as mãos vazias de atitudes, nossa prece fica no meio do caminho. Imagina aquele doente que pede ao alto a cura, mas ele não vai no médico, mas ele não faz exame, mas ele não vai em vários para ver a opinião, para entender, né, o que é que está acontecendo. Aquele que pede e suplica a paz dentro do lar, mas não é um pacificador no lar. Pede um emprego, mas não faz o currículo, não entrega isso, né? Então a gente ora, mas a gente não faz a nossa parte. É preciso lembrar que Deus costuma agir através dos nossos passos e caminhos. Quando agimos com amor, a começar por nós mesmos, o caminho fica livre para Deus realizar o melhor por nós. Então, sempre essa via de mão dupla, orar e agir. E voltando agora para o texto do Evangelho, o Homem no Mundo, o próximo parágrafo diz assim: não acrediteis, todavia, que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, estejamos vos obrigando a viverdes numa vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Ah, Mari, então quer dizer que agora é oração de manhã, de tarde, de noite, vou me isolar e vou viver em oração e meditação, é isso? Não. Vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com sentimento de pureza, que as possa santificar. É a intenção. Eu vou me isolar para quê? Para conquistar uma vida melhor? Será que isso vale a pena? E aí a gente precisa lembrar dessa questão 657 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: os homens que se entregam à vida contemplativa têm algum mérito aos olhos de Deus, já que pensam nele e não fazem mal a ninguém? Estou lá meditando, vou lá para aqueles retiros, para aquelas viver naquelas cidades distantes, né? Ou eu na última casa da maior montanha do mundo. Só penso em Deus e não faço mal. Será que isso aí já está legal? Não. Pois, se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Além disso, não fazer o bem já é um mal. Eu adoro essa frase, porque às vezes a gente diz: eu não matei ninguém, eu não roubo, eu sou uma pessoa honesta, trabalho. Mas é aquela história: estou fazendo o bem no limite das minhas forças? Porque não fazer o bem já é um mal. A gente está num estágio que a gente, essa brutalidade, esses graus de, como é que eu posso dizer, de ações muito críticas, a gente não faz mais. Mas a gente precisa agora olhar para refinar isso, né? Então, não fazer o bem já é um mal. Quantas coisas a gente deixa de fazer raciocinando essa questão? Onde é o limite das minhas forças? Qual é nessa questão de fazer o bem, de cumprir a parte que me cabe na obra da criação? E aí, veja a beleza do final da resposta. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele.
Pois deu ao homem deveres a cumprir na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque a sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Eu penso em mim, cuido de mim, para depois cuidar dos outros. É o olhar não só para si. Primeiro a gente olha para a gente porque um cego não pode guiar outro. Mas depois que a gente está ok e que a gente tem uma força a mais para ser mola propulsora na vida de alguém, a gente precisa fazer. É tanto que na questão 718, essa questão da gente fazer o bem no limite das nossas forças e entender que não fazer o bem já é o mal. E agora entrando na questão 718, que fala sobre a lei de conservação, para que a gente entenda, Mari, então você vai estar falando tudo isso, é para deixar as coisas materiais de lado? Aí eu tenho que orar, não posso viver uma vida toda contemplativa de meditação, eu tenho que pensar no outro, no conjunto. Mas como é isso? Como é que fica as questões materiais? Eu tenho que deixar de lado? E aí a questão 718 e 719 vai falar para a gente sobre isso. Na 718 a questão é: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo. Essa lei, uma das 10 leis morais, que é a lei de conservação, obriga o homem a prover as necessidades do corpo. Eu preciso comer, eu preciso tomar banho, eu preciso ter um lar. Isso são coisas que a vida material nos obriga. E aí a espiritualidade reforça: sim, sem força e sem saúde, o trabalho é impossível. E o trabalho não é só o trabalho físico, é toda a ocupação útil. Então como é que sem força e sem saúde eu sou útil na vida de alguém? Como é que sem força e sem saúde eu consigo até prover o meu sustento? Então não é que a gente vai deixar as coisas materiais de lado, elas são acessórias, elas são necessárias. Mas a questão é o quanto a gente dá foco nisso, que é o que está na questão 719. O homem deve ser censurado por procurar o bem-estar? Eita, Maria, eu gosto. Casinha arrumadinha, de ter um conforto. Está certo, está errado? E aí a espiritualidade responde: o bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Então não é errado eu querer ter o conforto, a comodidade material, o bem-estar, como ele trata na questão material. Mas a questão é o abuso. Ele não condena, Deus não condena a procura pelo bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outras pessoas. Nem venha diminuir as vossas forças físicas e morais. Aí vem o entretanto mais, né? Desde que. Então, se a gente balizar, como a Lúcia fez, aquela colocação no começo da nossa reflexão que eu trouxe, né? O que eu faço? Eu consegui, à vista de outras pessoas, diminuindo outras pessoas, humilhando outras pessoas, afetando negativamente a vida de outras pessoas. Eu fico pensando em alguém, nada contra se tem alguém, enfim, mas é o primeiro exemplo que me vem na minha cabeça. Alguém que trabalha com jogos de azar, de bicho, dessas coisas, que você ganha o sustento em cima, às vezes, do vício de alguém, da perturbação de alguém. Então, o quanto esse bem-estar que eu procuro afeta negativamente a vida das pessoas. Eu vendo bebida alcoólica, esse mês eu vendei não sei quantos milhões em bebida alcoólica, mas o quanto que esses milhões afetaram negativamente a vida das pessoas. Não que a gente tenha como controlar tudo isso, gente, mas é só no sentido da gente entender o quanto as coisas que a gente faz, que saem de nós, podem afetar positivamente ou negativamente a vida de outras pessoas. E ele fala também das coisas que venham a diminuir as nossas forças físicas e morais, né? Então, é esse olhar do equilíbrio, do bom senso que a doutrina sempre nos pede. Voltando para o texto lá do Evangelho, o próximo parágrafo diz assim: sois chamados a entrar em contato com o espírito de espíritos. Sois chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas
diferentes, de características opostos. Quando acontecer isso, não choqueis a nenhum daqueles com quem estiveres. Sede alegres, sede felizes, mas seja a vossa alegria a que provém da consciência reta. Seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. A gente não está querendo dizer que se alguém, às vezes eu vou trazer isso para o campo da nossa religiosidade, do nosso âmbito de doutrina, de religião que a gente abraça. Às vezes a gente entra em contato com pessoas que acreditam em uma coisa diferente, que têm crenças e objetivos diversos dos nossos. Então ele faz esse alerta nesse texto, esse espírito protetor, para que a gente não se choque, para que a gente busque pontos de convergência, para que a gente não pense que a nossa alegria de viver, o nosso modo de contentamento, de agir com as pessoas, quando a gente está com pessoas afim, como é que a gente age? Sendo cordiais, sendo amáveis. E parece que quando alguém não está na mesma vibe que a nossa, não tem a mesma crença que a nossa, seja no âmbito político, religioso, ou de sentido de vida mesmo, a gente sempre choca. A gente sempre quer se afastar. A gente sempre quer se esquivar daquela pessoa. Então, ele faz esse lembrete no meio do texto e em seguida ele diz: a virtude não consiste em assumirdes aspecto lúgubre e severo, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitam. Agora eu sou espírita, entendi que eu sou espírita imortal e agora eu sou um cara carrancudo, falo com ninguém, não sou rico. Parece que um aspecto de seriedade, gente, não quer dizer que a gente não possa tratar as coisas com leveza, que a gente não possa ser cordial, alegre. Parece que é algo severo, enrijecido, e não é isso. Basta que reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vos deu. Basta, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais um arroubo da alma ou a sua proteção para que alcanceis êxito ou a sua bênção para a obra concluída. Seja o que for que façais, remontai à fonte de todas as coisas, não fazendo coisa alguma, sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar as vossas ações. Eu sempre me lembro de uma palestra que eu ouvi de Rossano, que ele dizia assim: a gente, quando está passando por alguma dificuldade, pergunta ao vizinho, à mãe, ao pai, aí está com alguma doença, pergunta ao Google, pergunta ao médico, mas a gente nunca faz, vamos dizer assim, nunca abre os nossos corações e indaga a Deus, que seria a primeira instância, né? A gente deixa Deus sempre como última instância. Quando a gente não consegue nada, foi procurar as respostas, ou quer auxílio para alguma coisa, a gente não consegue em nenhum âmbito desse, aí a gente diz: vou fazer uma oração para ver se está certo, vou falar com Deus. E é justamente o contrário, é para que em todas as nossas ações no dia a dia a gente possa se reportar. Eu me lembro de Cosme Massi, em outra palestra que eu assisti, que é outro orador espírita que eu gosto muito, que ele diz assim: se Deus é a inteligência suprema e pela prece eu me conexo, mantenho a conexão, me conecto, me comunico, a quem eu devo recorrer quando eu tiver com alguma dúvida? A inteligência suprema está ao meu dispor. Só que é aquela história, gente, qual é a linguagem? A gente manda um e-mail, vem a resposta? A gente precisa ter a sensibilidade de dar voz ao nosso coração. A nossa consciência desperta é a gente pensar no que está pensando, botar os nossos pensamentos em boa sintonia, para que a espiritualidade nos acesse e a gente consiga entender. Não é um outdoor com letras neons piscando, dizendo: a resposta é essa, vai por aqui. Não é. Quantos de nós tem essa sensibilidade para acessar? Outra vez eu assisti uma palestra de Arthur Valadares que ele dizia: prece na comunicação. Aí todo mundo dizia: no diálogo, um fala, outro escuta. Depois esse que escutou vai falar. A gente faz a prece, fala, deita e dorme. Ninguém espera a réplica, né? A fala de Deus. Porque a gente está acostumado a isso, a coisas mais dinâmicas, mais automáticas, mais imediatas. A gente não serena o coração
E quando a gente serena, depois que fez a prece, que abriu esse coração para Deus, a gente não serena e tenta ver algum sentimento que veio, algum pensamento que veio depois. Porque para a gente é sempre algo muito automático, muito evidente. A gente precisa entrar nesse mundo íntimo, se abrir para essas coisas que só essa sensibilidade, essa serenidade, essa conexão com as coisas que estão para além da matéria favorecem. Então isso é muito importante a gente dar valor. E aí, para finalizar o texto, eu não sei que horas eu estava assim, vi agora. Para finalizar o texto, o Espírito Protetor diz: a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde o menor até o maior. E lembrando, questão 886, caridade que eu já falei aqui: indulgência, perdão e benevolência. Atos, pensamentos e palavras. Olha o campo que a caridade nos abre. Então, a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde o menor até o maior. O homem que vivesse isolado não teria nenhuma caridade a aplicar. Somente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais penosas, é que ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do meio mais poderoso de aperfeiçoar-se. Meu Deus, mano. O meio mais poderoso de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Eu venho agora com a questão da lei da sociedade. A gente precisa conviver. A gente precisa daqueles embates, daquelas diferenças de pensar, daquela convivência, para que a gente possa aperfeiçoar. É o meio mais poderoso de nos aperfeiçoarmos. E lá na Lei de Sociedade, no Livro dos Espíritos, diz: nenhum homem dispõe das faculdades completas. Mário não sabe de tudo. Mediante a união social, eles se completam mutuamente para assegurarem o seu bem-estar e progredirem. Mari sabe de alguma coisa, o que ela sabe, ela compartilha. E o que ela não sabe, ela aprende com alguém que também está na mesma situação. Também tem algo que sabe e algo que pode aprender. E é nessa troca maravilhosa da convivência que a gente se melhora, que a gente progride. É por isso que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade. Quem é o homem? O espírito encarnado em evolução aqui na Terra. E não isolados. Por que, Mário? Por que é isso, gente? As relações sociais podem proporcionar a nós ocasiões de fazer o bem, de cumprir a lei do progresso. E aí tem outra frase que eu adoro, nesse mesmo capítulo da Lei de Sociedade, que diz: não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Imagina, eu me isolo e eu me condeno a não ser útil a ninguém. Então, uma reflexão que eu, procurando alguns materiais para esse nosso encontro, vi, que achei muito pertinente. Mário, mas eu não fiz um retiro, não fui viver isoladamente da cidade. Mas será que nós não vivemos uma vida de insulamento de forma velada? Será que a gente não se afasta veladamente, se isola do mundo de alguma forma? Com relações superficiais, com conversas rasas, a gente não sabe lidar bem com as divergências e a gente vai se excluindo, né? Eu não gosto não de ir para tal canto, umas conversas, umas coisas. A gente só gosta de ficar em casa, só gosta de fazer as mesmas coisas, a gente só gosta, né? Então a gente não externou isso tão evidentemente para a sociedade, não. Mas a gente vive veladamente esse isolamento. E é isso que esse texto de Hermance Dufour, pela psicografia de Vanderlei Oliveira, me trouxe. E eu achei bom compartilhar com vocês, principalmente a gente fazendo uma reflexão mais restrita ao nosso meio espírita. Às vezes a gente se restringe à nossa forma de ver a vida, à nossa casa, às nossas situações. E aí nesse capítulo ele fala de um espírita que cometeu excessos.
eu acho que é estresse, alguma coisa de estresse e excesso. Mas veja, em uma parte do texto diz assim: por conta dos excessos devocionais à causa espírita no caso, falta tempo e espaço para o romantismo dos casais, a atenção com as necessidades mais profundas dos filhos, o usufruto de um sono revigorante, a mudança periódica do estilo de trabalhar, o aprimoramento dos conhecimentos gerais, uma viagem extraordinária de férias, os cuidados com o corpo, a criação de novas amizades e a realização de novas conquistas. Eu me fecho no meu mundo, eu estou falando aqui do campo espírita, mas quantas vezes a gente não faz isso com a profissão? Minha profissão é tudo. Eu tenho que chegar a ser aquele cargo que eu ainda estou aqui, aí eu entrego tudo, o foco da minha vida é só para a questão profissional. Eu esqueço das férias, do sono, dos filhos, da mulher ou do esposo, e aí eu foco só naquilo. Será que isso não é uma maneira de se isolar? Aí eu sou espírita, trabalhador da casa espírita, de manhã, de tarde, de noite no centro. E aí? Ela complementa, né, irmãs? Percebemos que há o trabalho para fora, que concentra forças e energias em tarefas doutrinárias em favor do semelhante. Enquanto o objetivo essencial do Espiritismo é o trabalho para dentro, que ensina e permite viver um campo emocional diverso, dinâmico e continuamente em aprimoramento em quaisquer lugares e condições de vida. Então eu sou o que eu sou na casa espírita, em casa com meu esposo, em casa com meu filho, no trabalho. E eu lembrei agora de uma palestra que eu vi de Haroldo, que ele dizia, é os pratos da vida. Vocês sabem aquele, no circo, que tem os pratos que ficam no pauzinho, né, numa varetazinha, e o cara tem que deixar os pratos rodando tudo. Eles, a vida é isso. São vários pratos. O lar, o trabalho, a religiosidade, e você tem que deixar eles tudinho girando, para nenhum cair. Só que é o equilíbrio, o bom senso, a constância de olhar para todos os âmbitos e não isolar um deles. Então, quando a gente às vezes diz que não chega a casos extremos de isolamento social, de viver em um retiro espiritual, em ficar na última montanha só meditando, talvez isso nem exista com tanta frequência. Mas será que a gente não se isola de forma velada, como a irmã nos trouxe? O endurecimento de algumas formas de pensar tornou-se referência na cultura espírita. Para muitos espíritas enrijecidos, com a mente talvez um pouco mais fechada, divertir é caminho para a irresponsabilidade. Alegria é sintoma de falta de seriedade. Cuidar de si é egoísmo. Elegância é apego. E comprometimento é doação integral ao serviço da doutrina. E se a gente transformar tudo isso em coisas positivas? Divertir também é responsabilidade. Se a gente soubesse portar nos campos de divertimento. A alegria como falta de seriedade. Quantas pessoas são sérias? Sim, veja. Alegria é um sintoma de falta de seriedade. Será? Quantas pessoas conseguem ter a seriedade que é necessária com o trabalho, mas tem aquela leveza, aquela alegria de viver, consegue até acessar melhor os corações? Eu cuido de mim, eu tenho tempo para mim, isso é egoísmo. Não, a gente tem que ter o tempo de cuidar dos outros, mas também cuidar da gente. Quando ele fala que comprometimento é doação integral, não. A casa espírita, não. Porque além da casa espírita, nós temos responsabilidades com a nossa família, com nossos filhos, com os nossos cônjuges. Então é a gente saber sempre o equilíbrio de tudo na vida. E é isso que me chamou a atenção para trazer esse texto para vocês. Para que a gente não entre, talvez, não sei se eu estou usando uma palavra muito arbitrária, mas nesse fanatismo. Seja em qual for o âmbito, seja no trabalho, com a minha corrente aí de trabalho, enfim, ou na casa espírita ou em qualquer outra situação. Vai finalizar agora, é o último parágrafo. Não imagineis, portanto, que para viverdes em constante comunhão conosco, com os espíritos superiores, para viverdes sobre as vistas do Senhor, seja preciso que vos mortifiqueis
com silício e vos cobrais de cinza. Não, ainda uma vez vos dizemos, sede felizes, segundo as necessidades da humanidade. É possível ter seriedade e leveza, mas que vossa felicidade nunca entre em um pensamento ou um ato que possa ofender ou fazer que se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Aí vem o bom senso. Não é que eu posso... Lá, sabe aquela história liberdade, aquela frase que diz liberdade e responsabilidade? A gente saber que tudo que a gente faz tem uma consequência. Deus é amor. Ele abençoa aqueles que amam santamente. Então eu entender que eu não preciso daquela rigidez, daqueles modos operantes ríspidos, vamos dizer assim, mas que com leveza, com essa mente mais tranquila, a gente consegue essa comunhão. E a gente consegue não viver tão à margem, porque às vezes a gente se coloca ou mundano demais, ou religioso demais, né? Eu acho que aqui é um equilíbrio, um bom senso que se pede, até para a gente fazer a diferença na vida das pessoas que a gente convive. E eu gosto muito dessa questão, a 918, que fala sobre o homem de bem, mas o que chama para mim a atenção é o final dela. Ela pergunta por que sinais se pode reconhecer no homem um progresso real que se deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual. Aí a espiritualidade responde: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea representam a prática da lei de Deus. Então, Mário, como é que eu sei que eu estou melhorando? Se meus atos estão de acordo com a lei de Deus, eu sei que eu estou no caminho do bem. O que é a moral? A regra do bem proceder. Distinguir o bem do mal. O bem quando eu cumpro a lei de Deus, o mal quando eu me afasto dela. Então, se eu sei que eu estou tentando conhecer essa lei, agir conforme essa lei divina, eu sei que eu estou melhorando. Só que vem o i. Além disso, a gente compreende que alguém está se melhorando, se elevando na hierarquia espiritual, quando compreende antecipadamente a vida espiritual. O que é isso, Maria? Eu viver no mundo, esse corpo de carne, lembrando que eu sou espírito imortal. Que a matéria é o quê? Acessório, instrumento. E eu me lembrei de outra coisa agora. São concessões divinas, todos os bens materiais que a gente tem. Até o meu corpo não é meu, é concessão divina. E é igual ao aluguel. Quando você vai fazer contrato de aluguel, olha, veio isso. Na hora de devolver o imóvel, isso. Quando a gente volta para a nossa verdadeira pátria, o mundo espiritual, a gente presta conta. Teve essa família, essa casa, esse contexto. E o que você fez com aquilo que era instrumento para você evoluir, para você adquirir as virtudes que é preciso? Então, o que é esse critério de felicidade? Segundo a questão 922, o que é esse critério de felicidade para todos os homens? Homens, lembrando sempre, espíritos encarnados em jornada de evolução. Essa felicidade que nos é possível, de acordo com o nosso grau evolutivo aqui na Terra. E aí é quando Kardec recebe essa maravilhosa resposta. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então essas reflexões foi justamente para a gente se perguntar todos os dias: como está no mundo sem ser do mundo? O valor que eu estou dando às coisas espirituais que são, que verdadeiramente importam. Sem deixar de lado as questões materiais, que são instrumentos até para a gente se relacionar. É feito, a gente leu aqui até agora. São convivências necessárias, situações, aspectos necessários para que a gente possa, nessa interação, evoluir e ser melhor. E, para finalizar, a gente não pode deixar de falar de Jesus, né? Quando encontrar-te em crise, lembra-te de quem? Do Mestre. Subjugado, o Mestre Jesus seria o conquistador inesquecível. Batido, passaria a condição do Senhor da vitória. Assim ocorre porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual
todos os benfeitores, os espíritos já puros, não estão na terra para vencer no mundo, mas, notadamente, para vencer o mundo. Quantos de nós querem vencer no mundo? E esquecemos que Jesus disse: eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. A questão 132 fala de quê? Da nossa missão, do nosso dever, no campo individual, que faz com que a gente faça a nossa parte na criação. Então, que a gente lembre de tudo isso. Que o mundo é acessório. É importante? É. Ninguém vai deixar de trabalhar, de escovar os dentes, de cuidar do corpo. Mas e a nossa higiene dos pensamentos? O nosso coração, como anda magoado, o perdão que a gente precisa dar, a gente não deu. As coisas espirituais a gente não dá valor, mas a gente tem o tempo de pesquisar aquele carro que a gente quer, aquela roupa, aquela festa. Isso é errado, Mari? Não. Mas a gente tem que saber onde, aquela outra frase, né? Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então que a gente possa, e a começar primeiro em mim, né? Que possamos todos fazer essa reflexão para aproveitar, como a Ana também disse no exórdio no começo, aproveitar melhor a nossa experiência aqui na casa, que a fila está grande. Então, a gente está aqui, tem essa concessão divina, dessa vida material, dessa escola, desse aprendizado que é estar aqui na Terra. Então, a gente precisa se desmaterializar e aproveitar essa oportunidade. Gratidão pela paciência, pela escuta. Muita paz a todos. Muito bem, meus irmãos, né? Após essa ótima reflexão, nossa pontuação muito bem embasada aí a respeito do homem no mundo, então acho que vamos sair daqui com muito material para a gente pensar, né? Então, graças a Deus, muito obrigado, nossa irmã Mari. Levo o nosso abraço para todos da Casa Chico Xavier, uma casa muito querida, amiga nossa, que possamos nós agora, né, nos preparar para o encerramento dos trabalhos, lembrando, dando alguns avisos, né? Quem quiser colocar o nome no livro de prece, está ali fora, pode colocar. Qualquer orientação, nosso Montarcísio pode esclarecer, tá certo? Quem quiser tomar o passe também, é só aguardar sentado, que a gente vai chamando aos poucos, logo após a prece final. E lembrar também que o nosso trabalho, o nosso projeto Aninhando Mães, que é um projeto que trabalha com as mães em situação de vulnerabilidade aqui no nosso bairro, ele está em funcionamento ainda, é uma parceria com o posto de saúde aqui do bairro. E quem quiser fazer doações, então tipo, inclusive de roupas, que a gente vai fazer um bazar, o bazar é feito, é revertido todo o recurso para elas, tá certo? A gente faz também um acompanhamento, durante a gravidez, né? Várias pessoas que se envolvem vão visitar as suas casas. E também fazemos um trabalho de entregar um enxoval para elas, para poder nessa fase, para receber as crianças que estão chegando. Então quem quiser participar e quiser doar, fica à vontade, tá certo? Será muito bem recebida a doação. Nós, inclusive, fizemos um levantamento recente para o nosso bazar, que vai acontecer daqui a algum tempo. Estamos mais com roupas masculinas do que femininas, então seria interessante a doação nessa área, um pouco mais de material das mulheres, tá certo? Atendê-las quando vier. Muito bem, então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Qual senhor gostaria de fazer a prece? Eu? Posso? Por favor. Nosso irmão João Torres, tá certo? Boa tarde a todos e a todas. Vamos aqui, diante desse conhecimento que adquirimos aqui, coisa grandiosa, né? E aí eu estava lembrando, o Mério estava falando, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então a gente tem que olhar para isso. Quanto da espiritualidade nos chama no dia a dia, quanto trabalho tem para a gente realizar. Mas a gente está disposto a trabalhar? Estamos dispostos a colocar isso na nossa vida como um trabalho. Ele foi perfeito. Eu acho que a gente hoje teve um conhecimento muito grande do que podemos fazer e podemos. Eu posso trabalhar muito,
mas alguém pode trabalhar um pouco porque tem uma dificuldade, mas é trabalho, e se virá. Mestre Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de conhecimento. Te agradecemos e te rogamos, permanece sempre conosco, mesmo que muitas das vezes não seja a nossa vontade. Mestre, que os conhecimentos que hoje adquirimos aqui, possamos levar para os nossos lares, os nossos convívios sociais, e possamos ser melhor do que fomos ontem. Que amanhã sejamos melhor que hoje. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Assim, damos por finalizar essa primeira parte do nosso trabalho. Muita paz para todos.